O vírus Oropouche, que pode ser chamado de Oropouche, se a gente falar no nosso português, ou se não Oropouche, se a gente falar no dialeto da onde ele foi descoberto. Onde ele foi descoberto? Ele foi descoberto em Trinidad e Tobago. Tá? Em 1955, apareceu um paciente jovem de 24 anos doente e conseguiu se isolar esse vírus. Logo depois, esse vírus foi isolado em alguns animais da floresta, em bicho preguiça, em alguns roedores, em alguns macacos, e ele foi isolado também em mosquito. Então aí a gente esclareceu logo o ciclo desse vírus. Ele fica nas florestas, entre os animais, passa para os mosquitos assim que eles picam esses animais, e esses mosquitos transmitem para outros animais quando eles acabam picando esses outros animais. 5 anos depois, a gente descobriu o vírus aqui no Brasil. O que aconteceu? Em 1960 a gente teve a fundação de Brasília, só que 2 anos antes o Juscelino Kubitschek estava construindo a rodovia Belém-Brasília. Os empregados de Belém que foram contratados, eles foram desmatando a mata para construir a estrada e, logicamente, eles entraram em contato com alguns vírus que ficavam dentro da nossa floresta amazônica. Foi isolado o vírus, então, na floresta amazônica, foi isolado no bicho preguiça e, logo depois, em 1961, a gente teve a grande epidemia de Belém, porque, na verdade, os doentes levavam esse vírus para as cidades. Até aí, tudo bem, a gente conhecia então a presença desse vírus na nossa floresta amazônica, ele era transmitido pelos mosquitos e ele ficava nos reservatórios dos animais florestais, que era bicho preguiça, macaco, roedores e em alguns pássaros que têm a suspeita. O que aconteceu? No ano passado, esse vírus acabou se alastrando por todo o território nacional, sendo que até então ele só ficava na floresta amazônica. E aí a gente teve que aprender mais sobre esse vírus, porque até então a gente não conhecia esse vírus. O quadro clínico dele, qual que é o quadro clínico dele? Completamente inespecífico. A pessoa tem um quadro viral, então ela vai ter febre, mal-estar, indisposição, dor de cabeça, falta de apetite, enjoo, dor muscular, dor nas juntas, como qualquer outro quadro viral. O que a gente pode deduzir que pode ser o vírus Oropouche? A fotofobia. Então, a luz incomoda muito as pessoas com a presença desse vírus. O olho pode lacrimejar, a pessoa pode ter um quadro de irritação ocular e a pessoa geralmente se defende dessa fotofobia contraindo as pálpebras. E a segunda característica dele é que depois que o paciente tem uma melhora desses sintomas, de 1 a 2 semanas depois, mais da metade dos pacientes voltam a ficar doentes, que é o que a gente chama de um quadro bifásico. Quando você acha que você melhorou, que você está assintomático, você volta a ficar doente. Aí é um alerta que a pessoa pode ter a presença do vírus Oropouche. Só que o mais interessante é que o que a gente descobriu com os trabalhos da Fiocruz foi no final de 2023 que esse vírus teve uma alteração genética. Então a gente conhecia 3 tipos diferentes de vírus Oropouche. Tinha o Iquitos, Madredius e o Perdões. O que a gente descobriu estudando material genético é que 2 vírus acabaram infectando um mesmo animal. Esses 2 vírus invadiram uma célula e na hora que eles replicaram, eles misturaram o seu material genético. Cada vírus tem 3 fragmentos de RNA, que a gente chama de S, L e M, exatamente por causa disso. Um é pequeno de small, o outro é médio e o outro é L de large. Quando você teve essa mistura do material genético, surgiu um novo vírus por esse rearranjo, um novo tipo de vírus Oropouche, que até então a gente não tinha noção do que ele poderia trazer. Mas o fato é que, coincidindo com isso, esse vírus saiu da floresta amazônica, começou a se alastrar por todos os estados, causou mais do que 13 mil casos o ano passado inteiro, e hoje em dia, todas as unidades federativas, todos os estados e o Distrito Federal têm a presença do vírus Oropouche. A gente imaginava que ele mudou o comportamento genético dele, ele poderia ser mais fácil de ser transmissível.
Isso parece que está se comprovando, porque, na verdade, os estudos posteriores mostraram que quando você faz uma cultura viral, esse novo vírus Oropochi, ele sofre uma replicação muito maior do que o vírus Oropochi anterior. Então, a dúvida é, será que isso faz com que os animais tenham uma quantidade maior de vírus no sangue e, eventualmente, possam infectar os mosquitos mais facilmente, e com isso os mosquitos levariam o vírus adiante? Isso é uma possibilidade. Será que o homem pode ter uma viremia maior e, dentro do ambiente urbano, ele pode transmitir para os mosquitos com mais facilidade? Isso também é uma possibilidade, e isso justificaria por que o ano passado esse vírus se alastrou por todo o território nacional. Então, a cultura do vírus em células está apontando para isso. Além disso, esse vírus, ao longo de toda a sua história, nunca tinha causado uma morte. E o ano passado a gente teve as 2 primeiras mortes por esse vírus. E foram em 2 moças jovens e saudáveis. Então, elas tiveram um quadro de uma doença hemorrágica. Da mesma maneira, quando a gente faz essa cultura do vírus em células, a gente vê que esse vírus tem uma agressividade muito maior na cultura. Portanto, a gente deduz que esse novo vírus pode ter uma agressividade maior, tanto que ele causou as 2 primeiras mortes ao longo de toda a sua história. E olha que a gente teve casos, a gente teve epidemias estimadas no final da década de 70, começo da década de 80, de 100 mil casos. Se lá naquela época, com 100 mil casos, não teve nenhum óbito, agora, com pouco mais de 13 mil casos, pelo menos diagnosticado, a gente já teve 2 óbitos. Então, tudo indica que ele possa ter sofrido uma alteração da sua agressividade. Além disso, a gente teve os casos de transmissão vertical, que é da mãe para o feto, no ano passado. Então, a gente teve os casos de óbito fetal, a gente teve os casos de abortamento e, principalmente, a gente teve os casos de malformação em sistema nervoso central. Então, a gente teve os casos de microcefalia. Que isso até tiveram casos desses relatados no passado, mas agora a gente está vendo, talvez, com uma frequência maior. E sempre o pesquisador tem que desconfiar para fazer o diagnóstico. A correlação foi assim que aconteceu com o Zika vírus. Uma cientista nossa atendeu um número maior de microcefalia, então ela suspeitou que aquilo tinha uma causa. E aí a gente descobriu que o Zika vírus era o responsável. Da mesma maneira que em 1941, na Austrália, um oftalmologista atendeu um monte de recém-nascido com catarata, que era um número muito maior do que o habitual, e ele suspeitou que alguma coisa estava causando isso. Quando ele foi estudar todas as gestantes, ele viu que a maioria tinha tido, em 1940, rubéola, porque teve uma epidemia de rubéola. E aí a gente acabou descobrindo que o vírus da rubéola poderia causar a catarata congênita. Bom, esse vírus acabou se alastrando, causando a mortalidade que não tinha antes, a gente não tinha o número de mortes, e agora ele se espalhou. A mídia começou a não falar tanto nesse vírus, mas ele está aí, ele está presente, ele é importante. Nessas primeiras 7 semanas que a gente teve desse ano, a gente teve 1/3 de todos os casos do ano passado, principalmente no Espírito Santo. Agora, o mais importante, esse vírus ele era transmitido muito pelo mosquito pólvora, que ficava mais nas periferias da cidade. O grande medo nosso é esse vírus começar a ser transmitido pelo Culex, que é o nosso pernilongo. Isso já foi comprovado. Então, a epidemia de Porto Velho do ano passado mostrou que o Culex era o grande responsável de um homem ficar doente, ter a viremia, o pernilongo acabar agredindo, sugando o sangue do paciente e transmitindo para outro paciente. Então, a gente pode estar na iminência de ter epidemias urbanas transmitidas não mais pelo mosquito pólvora, que até então era o principal, mas talvez pelo pernilongo. E por que disso? Esse vírus mostrou que tem uma replicação muito maior. Será que ele faz uma replicação maior, atinge uma quantidade maior no nosso sangue, a ponto de infectar o pernilongo? Pode ser.
Por quê? O mosquito pólvora era o principal transmissor, porque com uma quantidade pequena de vírus no sangue do animal, o mosquito pólvora se infectava. E o nosso Culex, o pernilongo, era mais difícil se infectar. Mas pode ser que agora ele tenha mudado o comportamento, atinge uma quantidade maior no sangue e o nosso mosquito pernilongo se infecta muito mais facilmente. Ou talvez essa alteração dele genética facilite com que se infecte melhor o pernilongo. Então é isso que a gente vai ter que ficar alerta. A gente vai ter que ficar alerta ao quadro clínico, a gente vai ter que acompanhar o avanço desse vírus no nosso território nacional. Lógico que agora é exatamente a época de maior transmissibilidade, porque a gente tem a época das chuvas, mas esse vírus pode sim se transformar em epidemias urbanas.